É uma revoada de cisne negro na cabeça cebosa que se acha a mente brilhante de Alexandre de Moraes. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar que a corte de cristal está desabando e não vai sobrar pedra sobre pedra. Vamos começar falando que o ex-presidente do BRB foi preso. Ele e mais um advogado. Porque os escritórios de advocacia desses dois receberam 146 milhões de reais do Banco Master, de Daniel Vorcaro. E o cara mal foi preso e ele já chegou avisando: farei delação premiada. Inclusive, tem uma inteligência artificial que já organizou toda a delação premiada para mim. Eu sei muito bem cada nome de cada boi e eu vou entregar tudo à justiça. O outro advogado também disse que vai delatar. Aí a gente tem a delação de Vorcaro e a delação de Zetel. Vocês acham, por acaso, que não vai sobrar nada para Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? Alguém vai se lascar muito. Ontem, a Defensoria Pública da União veio a público e declarou com todas as letras: essa convocação que o ministro fez para nós é ilegal. Eu não disse para vocês que foi uma revoada de cisne negro? Os antigos no canal entenderão o que eu quero dizer com cisne negro. É por isso que eu sigo sendo uma mulher de fé, crendo no poder da oração. E como a gente vai falar de campanha eleitoral já, eu já vou adiantar a vocês que a mídia do regime com deputados e senadores esquerdistas já querem colocar Flávio Bolsonaro no meio dessa bagunça de Banco Master para criminalizar o candidato, né? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo, o que estão tentando agora contra Flávio Bolsonaro. O novo plano de Pink Cérebro, esse é infalível, esse vai dar bom, vai dar certinho. E nesse vídeo eu também comento com você sobre a pequena amostra que o Bessias está dando do que ele será capaz depois que chegar no STF. Porque se antes de chegar no STF ele já está distribuindo censura à torta e a milhão, e ontem foram 10 perfis na rede social que foram notificados extrajudicialmente para tirar post dos perfis dele que debatiam sobre o PL da misoginia a mando de quem? Érica Hilton. Tá lá, distribuindo censura à torta e a milhão. Alô, André Mendonça. Agora é a hora de você ficar indignado com o Shadowban eterno do nosso canal e sentar o dedo no like dizendo pro YouTube: YouTube, querido, nós queremos que você distribua o conteúdo dela. Como se faz isso? Deixando seu dedinho aí pesar no like. Tá bom? Bora pra pauta. Ô, gente, antes de partir para as nossas pautas de capa, eu quero pedir para vocês uma oração especial em prol da Carla Zambelli. A justiça italiana ontem deu um segundo parecer favorável à extradição da Carla. Cabe recurso ainda, o advogado dela vai recorrer, óbvio, e a justiça italiana vai ter que se pronunciar novamente. Por favor, a gente precisa ajudar a Carla. Eu já estou falando com algumas pessoas, mas a vocês aqui, por favor, levanta um jejum, levanta um clamor, orem pela Carla Zambelli, porque ela não pode, gente, cumprir essa pena aqui. E agora sim, vamos falar do Ministério da Verdade de Jorge Messias, o grande, o magnífico indicado do absorvente de alambique para o STF, cuja sabatina vai acontecer agora no dia 28 de abril, porque foi antecipada pelo Senado. 10 contas ontem na rede social do X foram alvos de uma notificação extrajudicial da AGU, do Jorge Messias. Essas notificações extrajudiciais foram enviadas às plataformas e aos perfis. E agora o X está sob risco, né, de ser responsabilizado por opiniões de usuários, desde que o nosso magnífico, magnânimo STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Zero da internet. Então, em estrito cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores, escreveu a plataforma em mensagem às 10 contas. Estamos aqui para lhe informar que sua conta no X é objeto de notificação extrajudicial com pedido de remoção de conteúdo enviada pela Advocacia Geral da União. Um dos influenciadores que recebeu a notificação extrajudicial foi o Rafael Gloves e a outra foi a jornalista Madeleine Lax, mas sobre ela eu já falo já. Vamos lá. O documento alega que há uma rede de desinformação disseminando informações falsas e descontextualizadas sobre o projeto de lei 896/2023. Trata-se do PL da misoginia, que criminaliza falas supostamente odiosas contra mulheres e foi aprovado por unanimidade no Senado em março. Havia 2 projetos de lei contra a misoginia propostos pela senadora Ana Paula Lobato, o PL 896 e o 4224. Após críticas, a senadora Ana Paula Lobato arquivou o segundo projeto. Alguns usuários do X acabaram se confundindo e citando trechos desse projeto que foi retirado e colocando para debate desse projeto que foi aprovado em março no Senado, mas que ainda não foi aprovado na Câmara. Então, olha só.
A gente tem coisas graves aqui acontecendo. Primeiro que pode ter sido um erro usual mesmo. Agora, como ainda as pessoas estão se dando ao debate a respeito disso, como o PL é maligno contra as mulheres, que não protege ninguém, a AGU está distribuindo notificações extrajudiciais para tirar, derrubar post. A Madeleine Laxo, ela foi lá choramingar. Ela disse assim, ó, lembra quando eu disse que o PL da misoginia era apenas desculpa para calar mulheres? Está comprovado. Acaba de receber do X, de Elon Musk, um pedido de censura feito por Erika Hilton e a Advocacia Geral da União. Isso tudo no mesmo parágrafo. No parágrafo seguinte, ela diz, se juntaram para pedir para eu deletar um post. Ela juntou X, Elon Musk, Erika Hilton e a Advocacia Geral como uma turma só, dando a entender que todos eles são responsáveis e eles têm as mesmas intenções. Aí ela diz que no dia seguinte ela fará live, parará, e ela diz assim, ó, pela primeira vez em 30 anos de jornalismo terei que apagar o que escrevi a mando oficial de um governo. Pior, dizem fazer isso para combater a misoginia. Ela disse que não vai apagar não. Mas aí, como minha memória é viva, eu deixei o seguinte recado para ela. Eu não aprovo o que estão fazendo com você, mas minha memória é viva. É a sua primeira vez? Seja bem-vinda. Sabe quantos canais e perfis eu tive derrubados por causa daquela nojeira de CPI de fake news que você e sua turminha ajudaram a fomentar? Experimente do próprio veneno e nem tente fazer de conta que você não tem nada a ver com isso. Sua cínica. Tá vendo como é bom? Experimente do próprio veneno. Se lambuze nele, porque você ajudou o Brasil a chegar aonde está. Esse é o Jorge Messias, que tem sabatina agora, dia 28 de abril, para adentrar ao STF com a aprovação dos senadores. Pressione o seu senador. E já que nós estamos falando em pressionar senador, o Alessandro Vieira estava lá no Senado, o Flávio também foi lá para lá ontem, e o senador Alessandro Vieira pressionou Davi Alcolumbre. Sim, eu sei que no final das contas Davi Alcolumbre cagou e andou, mas é importante a gente deixar registrado, porque isso levanta, incentiva a coragem nos outros senadores. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro Supremo? Ou alguém acha normal recebimento milionário por parentes de ministro Supremo? Atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas lá no Senado, para todo mundo ver, bancou o macho, né? Olha o que o Cláudio Dantas pergunta para o Alessandro Vieira. Vem cá, senador, vai votar em Jorge Messias para daqui a alguns anos pedir seu indiciamento numa nova CPI? Por quê? Porque lá no site, como vota senador, o Alessandro Vieira está indefinido para aprovação ou não de Jorge Messias no próximo dia 28 de abril, na sabatina, no chá de comadres. Ainda não se decidiu, não. Segundo o que diz o site. Então, assim, o que é, Alessandro Vieira? Tá forçando a barra? Aí você força a amizade, hein? Cuidado. Cuidado que nós estamos tudo de olho em você. Flávio Bolsonaro também não está deixando passar nada. Olha o que ele falou lá no Senado ontem. E, para minha surpresa, eu vejo mais uma vez pela imprensa que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PET simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado, por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data. Ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Senador, o grande problema é que você não pegou nem 129 milhões, nem 146 milhões e nem um tostão desses nas suas cuecas. Esse é o problema. Por isso que você incomoda o sistema. Como eu vou falar com vocês já sobre a prisão do presidente do BRB que ia comprar o Banco Master, eu quero primeiro levantar a lebre de que o regime já está tentando macular a imagem de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, tentando envolvê-lo nessa bagaça toda de Banco Master, essa indecência, essa imoralidade. Bom, ontem o presidente do BRB foi preso. E aí, coincidentemente, esse cara era presidente do BRB quando o Flávio Bolsonaro pegou o empréstimo de 5 milhões e 900 mil reais para comprar a casa dele em Brasília, que ele parcelou em 360 parcelas, mas que ele quitou em 3 anos. Tudo declarado no imposto de renda, tudo certinho, não tem nada, absolutamente nada.
E aí, o que a imprensa marrom está fazendo? Vamos tentar desgastar o nome de Flávio Bolsonaro. Ainda que eles não consigam provar nada judicialmente, a grande massa vai ficar com aquilo na cabeça. Ah, estava envolvido com o Banco Master. A gente sabia que aquela mansão que ele comprou lá em Brasília não podia ser dinheiro legal, sabia que tinha envolvimento. Porque é assim que as coisas serão contadas. Então, estejam preparados, tá? Agora sim, vamos falar dos presos do BRB. Escritórios ligados a advogado preso receberam o segundo maior valor do Master entre bancas. Foi o Daniel Lopes Monteiro, que foi preso pela PF em nova fase da Compliance Zero, que é ex-presidente do BRB, que também foi preso pela Polícia Federal. 2 escritórios de advocacia ligados ao Daniel Lopes Monteiro, preso na manhã de quinta-feira, receberam 79 milhões de reais do Banco Master. Este é o segundo maior valor de repasses entre bancas, segundo dados do Imposto de Renda. Só fica atrás mesmo do contrato com a senhora magnânima Vivi de Moraes, que recebeu não, né? Que o contrato foi de 129 milhões, chegou a receber mais de 80 milhões de reais. O Daniel Monteiro foi o advogado que representou o Banco Master na tentativa de compra do Banco de Brasília, que é o BRB. Esse cara estava envolvido ali tentando levar o quinhão dele na negociação. Além do advogado, o ex-presidente do banco, Paulo Henrique Costa, também foi preso. Os 2 são investigados por suposto recebimento de propina nas negociações de venda do Banco Master para o Banco Distrital. E foi exatamente o Paulo Henrique Costa que disse que eu vou delatar, vou entregar tudo, sei o nome de cada boi, sei o nome de cada gado e vou entregar tudo à justiça. Tenho até a inteligência artificial que organizou tudo. Vocês acham mesmo que não vai sobrar nada para Alexandre de Moraes? Olha, eu duvido. Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. Mas a gente teve a cereja do bolo ontem, a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. A Defensoria Pública da União pediu ontem a nulidade absoluta da própria nomeação no caso Tagliaferro. Vou contextualizar para vocês. Eduardo Tagliaferro está exilado político, o Moraes quer ele preso, acho que já tentou mandar jagunço também, não resolveu. Pediu extradição, não resolveu. Tagliaferro tem os seus advogados devidamente constituídos aqui no Brasil. O que Moraes fez? Destituiu a revelia de Eduardo Tagliaferro, os seus próprios advogados, colocando a Defensoria Pública da União para assumir a defesa do Eduardo. E ficou todo mundo assim, como? Não, vocês não podem fazer isso, né? Mas a Defensoria Pública da União ficou calada. Gente, ontem à noite, a Defensoria Pública da União afirmou que foi convocada de forma ilegal e que Alexandre de Moraes não seguiu a lei. E que a audiência do dia 28 de abril não pode ocorrer enquanto Eduardo Tagliaferro não for intimado pessoalmente por carta rogatória, que é sempre o caminho ordinário que eu digo a vocês, que o Moraes deveria seguir. Mas como dá muito trabalho, é muito burocrático, ele como é dono da porra toda, se sente dono da porra toda, ele não gosta, porque demora muito, tem muita coisa para provar, tem muita coisa para alegar, tem que fazer sentido, tem que ser crime aqui, tem que ser crime no país que a pessoa está, uma desgraça. Esse negócio, né, de carta rogatória, extradição. Então, ele prefere ir pelos caminhos não ortodoxos. Só que isso é ilegal. Vocês sabem o que significa uma Defensoria Pública da União dizendo aquele ministro lá, vocês estão vendo aquele lá? Aquele dos 129 milhões, aquele de tudo e tal? Então, ele me convocou aqui ilegalmente. Essa audiência não pode acontecer, isso é ilegal, ele tem que usar de carta rogatória. E o Tagliaferro tem que ser intimado pessoalmente lá naquele país, através de carta rogatória. Finalmente alguém começou a falar. Você pode não acreditar em Deus, meu bem, mas que ele existe, ele existe. Anote isso aí. Vamos entrar no assunto campanha eleitoral, vamos, que a coisa está pegando fogo. E o que tem de traíra para a gente colocar os pingos nos is não está no gibi. Mas antes, um cafezinho Delta para acalmar os ânimos. Um café expresso, denso, espumante, cremoso, que você vai fazê-lo na sua casa, naquela belezura ali. É a máquina de café expresso Delta, eu tenho a minha já há uns 5 anos, e eu garanto a você que você nunca tirou um café expresso na sua casa com tanta qualidade. Ela está em promoção, a oferta já está na sua tela, da minha loja aqui no YouTube Shop, comprando com a gente, você ajuda a apoiar o canal. Tchim, tchim. Experimenta, você não vai se arrepender. Café Delta podia patrocinar a gente, né? Ô, Café Delta, patrocina nós aqui. Vocês sabem muito bem que vira e mexe eu digo aqui para vocês que esse negócio de vários candidatos da direita para o primeiro turno pode dar ruim para a gente Lula levar no primeiro turno, porque aí vai dividir todos os votos da direita, mas o pessoal da esquerda vai se unir em concha com um candidato só. E aí vão todos os votos da esquerda para um candidato só e a gente fica dividindo o voto aí. Isso é um perigo para o primeiro turno, né? Adivinha quem faz as contas igualzinho a mim? Flávio Bolsonaro.
Sobre o cenário Paraná, eu preciso dizer o seguinte, tem nomes aqui, senador, que são parte do PSD e que já disseram publicamente, inclusive aqui na Jovem Pan, que tem o desejo de apoiar o seu nome. É o caso da Cristina Grêmio, que se filiou aí ao PSD, ainda estudam se será a vice na composição de Ratinho, se vai sair como pré-candidata ao Senado, e mesmo o pré-candidato ao governo do Paraná, que foi indicado pelo governador, chegou a dizer para essa bancada que poderia ter a liberdade de defender um apoio Flávio sim, Moro não. Como é que o senhor vê esse movimento de lideranças aqui da região do PSD querendo aderir à sua candidatura? Em primeiro lugar, né, eu já conversei com a Cristina Grêmio, botei o meu ponto de vista de que é muito perigoso nós termos mais de 2 candidatos ao Senado do mesmo campo político, né, a partir do momento que nós temos os nossos 2 pré-candidatos aí que já estão definidos, né, que é o Felipe Barros e o Delanhol. Ela mantendo a candidatura dela ao Senado, isso pode colocar em risco que o Paraná acabe colocando um senador da esquerda, elegendo um senador da esquerda, se houver essa divisão. Vocês estão entendendo? Em vez de votar em 2 senadores, a direita vai dividir e vai votar em 3 senadores, enquanto a esquerda vai votar em um senador só. Acorda, gente, pelo amor de Deus. Muito ajuda quem não atrapalha, tá bom? Beijinho. Gente, campanha eleitoral de cargo majoritário de um projeto conservador num país comunista, imagina a podridão que a gente vai ter que enfrentar no dia a dia. Podridão como essa aqui que eu vou mostrar para vocês. O Valdemar da Costa Neto disse que declarou ao Lauro Jardim: se Michele e os filhos de Bolsonaro não se ajustarem, perderemos a eleição. Valdemar falou, Lauro Jardim publicou. É ruim isso aqui? É claro que é ruim, é óbvio que quem ama a dona Michele não vai deixar de votar no Flávio Bolsonaro porque Michele e Flávio Bolsonaro brigaram. Se nós perdemos essa eleição, a gente sabe muito bem por que nós perdemos a eleição. O que Valdemar da Costa Neto está querendo? Mover a janela de Overton? Tá sacanagem, Valdemar. Mas isso não é o pior. O pior é o Rodrigo Constantino concordar, porque depois de repetir a declaração de Valdemar da Costa Neto, Rodrigo fala: por favor, ajustem-se. Deixem as cicatrizes do passado no passado. Perdoem. Unam-se em prol de algo maior do Brasil, do próprio legado de Jair. O povo agradece. Eu não vejo Rodrigo Constantino parar de dar repost em perfil que sempre xingou toda a família Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Eu não vejo Constantino dizer: Nicolas, toma vergonha na cara e bora cuidar da campanha de Flávio Bolsonaro. Pro lado de lá, Constantino não fala nada, é sempre pro lado de cá. E olha que anteontem ele levantou a bandeira branca. Vamos ver por quanto tempo dura. Isso aqui para mim é um péssimo sinal, não sei qual é a sua opinião. Deixa aí para mim nos comentários. Aí vem o Paulo Figueiredo e destaca uma postagem da revista Oeste. Diz assim, uma especialista falou lá na Revista Oeste e a Revista Oeste publicou que pedido de asilo nos Estados Unidos não resolve situação de ramagem, diz a advogada. Pergunta, a Revista Oeste procurou o Paulo Figueiredo para dar uma palavra a respeito do caso do ramagem? Procurou o Alan dos Santos para dar uma palavra a respeito do caso de ramagem? Não, eles estão consultando a advogada quem? Deixa para lá então, se o pedido de asilo não resolve, deixa a ramagem preso, devolve ramagem para o Brasil, é isso, Revista Oeste? Mas não para por aí, não. Um pouquinho mais tarde, a Revista Oeste também publicou. Ramagem ataca a PF e diz que está regular nos Estados Unidos. Aí o Paulo Figueiredo fala, Oeste dizendo que Ramagem está atacando uma instituição. Eu continuo querendo crer que é sem querer querendo. Afinal, se eu reclamar, também estou atacando a Oeste e dividindo a direita. Então, melhor fingir que não vi de novo. Vamos em frente. Aí a professora Paula Marisa achou até que era a folha do seu Paulo. Ela falou, gente, eu achei que era a folha. Aí o Eduardo Bolsonaro não perdoou. O Eduardo Bolsonaro veio e falou, gente, sinceramente, quem você acha que reportou melhor a notícia acerca das críticas de ramagem à Polícia Federal? No vídeo que ele fez ontem à tarde, que inclusive já está aqui nas nossas playlists, ele pergunta, Oeste ou Folha? A revista Oeste publicou que ele estava atacando a Polícia Federal. E a Folha do seu Paulo colocou assim na manchete, Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama a Polícia Federal Brasileira de Polícia de Jagunços. Ipsis literis, que ele falou, Polícia de Jagunços. Quem fez a melhor manchete? A Oeste ou a Folha do seu Paulo? Gente, o mundo não gira, o mundo capota. Estamos nós aqui entendendo que a Folha do seu Paulo está escrevendo mais fidedignamente do que a Revista Oeste. Se vocês querem saber profundamente a respeito dessa treta, cola lá no meu X, porque está tudo publicado no meu perfil, aqui a gente não tem tempo para explicar. Por falar em traíras, ontem, Derrite, um querido, adoro, gosto muito. Tem gente que tem muitas coisas contra ele e tudo, mas eu acho que nos 80% ele está junto com a gente. Ele postou assim,
Dia de agenda muito produtiva com o nosso pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro e com Pablo Marçal. Eu deixei lá. Eu espero que vocês saibam com quem estão lidando. Espero de todo o coração. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente avisa. E a gente continua avisando. Porque no final das contas, a gente está dividindo a direita. Sinceramente, vocês acham que Pablo Marçal tomou jeito, renasceu? Pela última entrevista que eu vi dele lá no Cláudio Dantas, que foi há dias atrás, eu não vi mudança absolutamente nenhuma. Continua o mesmo truculento, o mesmo bagre ensaboado, achando que se ele ganhar ali no debate na hora, ele ganhou as outras coisas. Ou seja, ele continua um enganado, profundamente enganado, com a consciência das pessoas que acordaram. Ele está tratando todo mundo igual a gado. E o que me deixa realmente muito temerosa é a forma como o Nicolas está tratando tudo. E nós sabemos que o Pablo Marçal é o mentor do Nicolas. É o financiador. É quem tem expertise de rede social. Então eu espero que realmente Flávio Bolsonaro saiba o que está fazendo. Para todas as outras coisas, estaremos aqui de dia e de noite junto com vocês. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho. Aqui tem um pix, eduarpravaleria@gmail.com. Você pode fazer parte da nossa história, apoiando a gente com qualquer valor, que é muito bem-vindo. E na descrição eu deixo 2 contas bancárias, caso você não tenha feito pix por algum motivo, e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil, o seu apoio é de suma importância. Tá bom? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Já reviu sua inscrição? Agora sim. Bora para os comentários. Beijo no coração. Fui.